Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10/8/2020 e vamos falar umas coisinhas aí. Hoje o assunto que eu quero falar com vocês, tem um monte de gente perguntando, é sobre a questão de dívidas, né? Dívidas do planeta, dívidas gerais. Muita pergunta sobre Nessara Jassara, alguma coisa desse sentido. Eu vou tentar dar uma faladinha sobre a sua situação, mas antes de mais nada, bolsas de valores. Na sexta-feira, a bolsa de valores ela pegou e deu uma queda de 1,3%, mas manteve a média dela de 102.775. Então está dentro de um equilíbrio, que já faz um bom tempo que está nos 102 mil pontos. Então dentro do equilíbrio. Mas o que não ficou dentro do equilíbrio e saiu desse equilíbrio foi o dólar, que subiu 1,3% e foi a 5,41. Normalmente acontece esse fenômeno, né? Então, tipo, bolsa sobe, dólar cai. Bolsa cai, dólar sobe. Mas aqui no Brasil a gente está acompanhando e está vendo que não é bem assim. Por isso que eu venho fazendo vídeo todo dia explicando sobre o negócio de dólar. Porque os jornais gostam de dar uma desculpa. O dólar caiu por causa da bolsa que subiu. E o dólar subiu por causa da bolsa que caiu. Então eu vou passando isso para vocês, para que vocês peguem e falem assim, não é bem assim do jeito que essa mídia tá falando, não. É verdade, né? Olha só, não é bem assim do jeito que falam, não. Porque eles falam quando eles não têm desculpa para nada, eles pegam e falam assim, bota a culpa no dólar lá que tá resolvido. Bota a culpa na bolsa que tá resolvido. Bota a culpa na China que tá resolvido. Bota a culpa não sei aonde que tá resolvido. E não é bem assim que funciona, né? Influencia, mas não é o culpado de fato. Antes da gente entrar lá naquele assunto, vamos aqui. Poder 360. China diz que Estados Unidos pratica bullying, entre aspas, contra empresas de tecnologia. O que ele está falando aqui? A China classificou de primeiro ato típico de bullying as últimas medidas adotadas pelos Estados Unidos contra empresas de tecnologia do país asiático. Segundo o governo chinês, os atos dos norte-americanos têm como único objetivo manter o monopólio do setor. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China fez as observações durante a coletiva de imprensas diárias. Ele comenta o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É sobre o tal do TikTok lá, TikTok lá, sei lá como é que chama lá, TikTok. Ele chama TikTok, mas eu chamo de TikTok. O presidente dos Estados Unidos proibiu empresas americanas e americanos de fazer transações com ByteDance, proprietária do aplicativo chinês TikTok, caso o software não seja vendido para uma empresa americana em 45 dias. A decisão também inclui o WeChat. De acordo com o decreto, o aplicativo compila muitas informações de seus usuários que podem permitir o acesso do Partido Comunista Chinês aos americanos. Veja bem, eles têm uma preocupação porque nós estamos no meio de uma guerra de informações, né? Quem tem mais informações no meio desse tiroteio de cego tem informação privilegiada, né? E o que acontece? Acontece o seguinte, gente, as empresas chinesas, elas não são empresas chinesas, elas são empresas chinesas com manipulação do governo chinês. Porque no Partido Chinês, Comunista Chinês, eles obrigam que tenha funcionários do partido nas empresas. E esses daí têm poder de acesso a informações, acesso de um monte de coisas. Ou seja, as empresas lá não são empresas avulsas que fazem o que elas querem. Não, elas fazem em cima do que elas querem, mas com observação de membros do governo chinês. E é esse que é o tchan do negócio e é onde a preocupação do governo americano e de todos os outros do planeta, né? Porque, veja bem, nessa parte de comunicação, de telecomunicação, um sistema, um software instalado num celular que seja, quando ele pega e conecta num
num computador para poder transferir fotos, por exemplo, ele pode ter algum sistema espião lá sem a pessoa perceber, que vai pegar e fazer uma comunicação e começar a absorver informações, etc, etc, etc. E também o celular, ele pode ter vazamento de comunicações, que é o WeChat também. Então é conversas que vai passando um por o outro. E você acha que ele não consegue coletar conversas de outros aplicativos? Ué, ele é só pegar e falar assim, copiar esse daqui e mandar ocultamente para lá. Tá mandando, recebendo. A gente já sabe que se a gente ficar falando coisa na frente do celular, ele já fica sabendo o que a gente quer e já abre no buscador coisas. Você fala assim, mas eu não falei nada, não escrevi nada de busca disso e tá vindo recomendando essas coisas para mim? Como que é isso? O meu já bloqueei tudo, negócio de áudio, essas coisas de busca de áudio, arranquei tudo fora. Eu fazia palestra, gente, eu já abri já o buscador para querer fazer alguma coisa, eu falei assim, oxe, que é isso? Tá me investigando aí? Que raio que é esse daí? Meu notebook tem um esparadrapo na frente da webcam, toda a webcam fixa em computador, eu deixo todas fechadas, eu não deixo aberta, porque tem medo de fazer o quê? Tudo aberto, rapaz. Eu não vou nisso aí, não. Outra notícia, essa daqui já na Infomoney. Bolsonaro convida Temer para chefiar a missão humanitária no Líbano. Eu achei muito interessante isso, O Temer, ele é de descendência libanesa. Eu achei muito interessante, mas tem que ter um porquê, né? Porque ninguém faz nada sem ter um porquê. O porquê é porque ele quer estreitar laços com o Centrão. O porquê, essa é a primeira opção. O porquê é porque ele quer aprender um pouquinho mais com o Temer e está estreitando o relacionamento para que o Temer possa o ajudar a ser o melhor presidente. Essa é uma segunda opção, porque o Temer já falou isso várias vezes, que já falou com ele algumas vezes sobre o que está, e depois disso o presidente começou a parar de ficar fazendo propaganda na porta da saída, propaganda falando sem parar. Ele parou e resolvendo os problemas. Olha que benção, né? Eu falava lá atrás, ele foi fazendo o que você estava falando e foi resolvendo. Então, pode ter isso daí, só que tem um detalhe também, o terceiro aqui. Mais uma vez, né? Ele indica, anuncia, sem saber se de fato pode ou não pode. O presidente da República, ele tem que criar as ideias na cabeça dele, perguntar pro presidente, tipo o Temer, se ele gostaria ou não, verificar se ele pode ou não pode assumir. Se o cara aceitou, tem que perguntar para a equipe dele qual que é as condições, se pode ou não pode, como que vai ser, deixar de ser, para depois ele anunciar isso. O que ele fez? Ele anunciou e agora ficou feio pro lado dele. Por quê? Porque o Temer está proibido de sair sem autorização jurídica do judiciário do país. O Temer não pode sair do país sem autorização judiciária. E aí? Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Rapaz, o presidente da República, ele precisa ele precisa confiar na inteligência dele, ele precisa usar a inteligência dele, ele tem que ter a inteligência dele como inteligência, um suporte para ele não tem como saber tudo, meu Deus do céu. Como é que ele ia saber disso daí? A equipe dele é que tem que saber. É assim que funciona a inteligência dele. Tem que saber falar, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. É assim que funciona, tem que ter baliza. Os caras têm que ir balizando ele, fazendo as coisas. Bom, mas independente, eu achei bem prudente, achei bonito essa história, certo? E seja o que Deus quiser, né? E vamos que vamos. Vamos doar um monte de arroz para eles. Espero que não suba o preço do arroz aqui, porque a gente já tava com o preço já alto. Rezemos para não subir um pouquinho mais de arroz aqui. Eu não sei nem se eles comem arroz lá. Se eu não me engano, a base deles é grão de bico, é massas em grão de bico e trigo, né? Farinha de trigo, que é coisa que a gente não produz, e grão de bico, né? Que é o que, se eu não me engano, é essa que é a base deles lá. E milho. Agora, outras, arroz, essas coisas, eu não sei não. Para mim, arroz é mais asiático, alguma coisa desse gênero. Mas, o arroz parece que é tipo uma comida meio que internacional, né? Tudo quanto lugar tem, para tudo quanto lugar tem, então não deixa de ser um alimento, né? Outras coisas. Bom, agora a gente pode entrar na situação do que eu queria falar com vocês sobre o negócio de dívidas. Bom, vamos lá. Dívidas, gente. Tenta imaginar o seguinte:
você teve um aperto, precisa de alguma coisa, você quer fazer uma obra, sei lá, se você tem alguma coisa que você quer fazer na sua vida, o que você faz? Você não tem um recurso para aquilo, você vai e pega um empréstimo, você pega um empréstimo porque você está precisando. Ninguém pega empréstimo tendo dinheiro, as pessoas que pegam empréstimo é porque elas não têm o dinheiro, certo? Isso é uma das premissas. Salve um ou outro que pode fazer alguma coisa diferente que eu desconheço. Mas a premissa é: só pega dinheiro quem precisa de dinheiro. Certo? Até aí estamos de acordo? Maravilha. Vamos lá. Segunda situação. Se você está com um empréstimo, você vai pagando aquilo porque você não pode perder o crediário, o crédito. Porque se amanhã você precisa de mais, você consegue mais, certo? Então, é tipo assim, olha, eu peguei o empréstimo e vou pagar de fato, então vou pagando com a custa, o coração, com a dificuldade, vou pagando. Nem se for para pagar os juros, mas vou pagando. Tá ok? Maravilha. Se nesse meio do caminho a mesma situação que te apertou, ela volta a te apertar, você vai tentar pegar outro empréstimo nesse mesmo lugar onde você paga certinho de novo. Vamos supor que você conseguiu pegar e aumentou o seu empréstimo. Agora o valor que você tem que pagar é mais por mês. Te apertou mais ainda. Aí você volta nele aqui, eles falam assim: não, agora você tem que pagar, cara. Você já não pode mais, já acabou a liberação do seu empréstimo. Você vai ter que pagar aqui. Aí o que essa pessoa faz? Eu vou procurar um outro lugar para pegar o dinheiro, para ver se eu consigo pagar as parcelas desse. E se eu consigo cobrir outras parcelas e consigo fazer outras obras que eu preciso fazer, etc, etc. Ele vai em outro lugar e pega mais dinheiro. Quando você sai de um empréstimo para vários empréstimos, pega empréstimo aqui, empréstimo ali, empréstimo lá, quando faz isso, isso é o sinônimo de que você não vai pagar mais empréstimo nenhum. Você vai pegar e falar assim: agora já não tem mais como pagar mesmo. Você entra num estado que é mais ou menos o seguinte: você, quando o seu dinheirinho ainda dá para pagar uma coisinha, você vai pagando. Quando você já tem dificuldade de pagando, você vai começar a enrolar a pessoa. Não, porque eu tenho uma desculpa aqui. Não, é porque eu pago uma parcela, outra não. Uma sim, uma outra não. Aí depois você pega e vai enrolando mais ainda a pessoa e fala assim: ó, é que tô com uma dificuldade e tal, não sei o que. Calma que eu vou pagar. Não suja meu nome não, porque você precisa com o nome limpo para poder pegar mais empréstimo em outros lugares. Aí você começa a correr atrás de outros lugares fazer empréstimo. Quando você pega todo o dinheiro de outros lugares, você fala assim: agora deixa explodir. Pois bem, isso daí acontece com seres humanos. Agora, tenta imaginar isso estar acontecendo com um governo. Pois bem, o governo está cheio de dívidas. Não é só daqui, não. Nós temos prefeituras cheias de dívidas, nós temos governos estaduais cheios de dívidas, nós temos governos federais cheios de dívidas. E não é só o Brasil, nós temos mais um monte de países pelo planeta cheio de dívidas, certo? Muito bem. E o que acontece? Quando eu pego e falo assim: olha, não vai ter mais jeito, então tem uma classificação que é o nível de risco, né? São o índice de risco de um país, por exemplo. Os municípios não estão dando conta de pagar os empréstimos para o governo federal. E eles não podem pagar os empréstimos para o governo federal se eles não tiverem receita. Então, e se eles não pagarem a dívida do governo federal, eles não recebem verba do governo federal, porque um monte de imposto, um monte de verba vem do governo federal. Então, tipo assim, o governo federal, vou te emprestar o dinheiro, porque eu mesmo que te dou, então se você não me pagar, eu pego e paro de te mandar e vou quitando as minhas dívidas. É assim que funciona, no governo, entre governos e governos. Beleza? Tá. Vamos supor que agora está quebrado o município, está quebrado o estado e está cobrado o federal. Eu, federal, vou cobrar quem está me devendo,
certo? É o agiota cobrando quem tá me devendo. O município fala, eu tô quebrado, eu preciso coisar aqui, ou senão eu tô quebrado, eu tô ferrado, eu preciso fazer. E aí o governo do estado é a mesma coisa, que o governo do estado tá no meio, ele recebe tanto federal como empresta pro município, que também tem empréstimo com ele. Virou uma bola de neve, ok? Aí o que acontece? Nós precisamos que os municípios, que vai acontecer isso, não tem como fazer, os municípios vão decretar moratórias para poder pagar os salários dos professores, salários de não sei o que, salário de não sei o que lá e tal. Eles vão decretar moratória. Os estados não vão mais receber os juros, não vão receber não sei o que, vão decretar moratória. O governo federal, que já não vai mais receber juros do município, não vai receber mais os pagamentos do município, mais os pagamentos do estado, vai declarar moratória. O país, quando declara uma moratória, ele, frente aos que emprestou dinheiro internacionalmente para eles param de emprestar dinheiro. O cara declarou moratória, eles não vão me pagar mais nada, vou tentar negociar ainda para ver se eu recebo alguma coisa. Maravilha. E é esse que é a quebradeira que está para acontecer, que é o tal da previsão Nessara Gessara, que está para acontecer. Tem uns que falam, eu acho que não, eu não acredito, mas para mim é muito real. Vamos ver como é que vai ser. Beleza? Agora, eu queria entender, professor, quem que empresta dinheiro e qual que é a intenção de um país emprestar dinheiro para o outro. Vamos lá. Os americanos, o que eles fazem? Eles falam que tem que não é o governo, mas é uma agência independente, como se fosse uma empresa que gera o dinheiro, que é o Federal Reserve do americano. E eles vão e produzem dólares. Então eles pegam, vamos lá, presta atenção, eu preciso de dinheiro, então eu produzo dinheiro e te empresto. Se eu produzo dinheiro e te empresto, eu estou inundando o mercado americano? Não. Então a moeda não desvaloriza, porque não está inundado de dólar no meu mercado interno. Eu inundo de dólar no meu mercado externo, porque aquele coisa, eles vão pegar e tem dívida na balança comercial deles. Então eles vão pegar e eu vou emprestar o dinheiro para eles e eles automaticamente vai devolver esse dinheiro por causa da balança comercial, porque eles gastam mais do que recebem. Quantos países pequenos estão nessa situação? Gasta mais do que recebe, gasta mais do que recebe, gasta mais do que recebe. Então, esse Federal Reserve vai produzindo dinheiro. Só que eles não têm dívida com os americanos, têm dívidas com outros países. Então, eu empresto dinheiro para esses países vão pagar as dívidas deles com o dólar para outros países. China, Rússia, um monte de outros países, Europa e tal lá. Eu começo a inundar o mercado de dólares. O dólar começa a se transformar em uma moeda internacional. Veja bem, eu criei moeda do nada. E o país para quem eu emprestei, ele tem uma dívida comigo agora. E se ele tem dívida comigo, ele entra naquela coisa do banco. Não, mas eu não posso deixar eles sem receber, porque são eles que sempre me dão dinheiro. Todos os outros não me dão, nem banco me dá. É só o Federal Reserve que me dá, os americanos que me dá. Mas dá porque eles criam e não afeta o impacto de valorização da moeda deles. Aí o que acontece? Eles começam a emprestar para um monte de país piquitiquinho, vai dolarizando os comércios internacionais, porque nenhum país do planeta vai falar assim, você quer um bolívar? Eu falei, eu não quero essa moeda. Você quer real? Não, eu não quero real. O que eu vou fazer aqui na China com real? O que eu vou fazer aqui no Japão com real? Eu quero dólar, porque o dólar eu consigo comprar de qualquer outro país, consigo negociar de qualquer outro país. Pois bem, essa é a medida que os americanos sempre fizeram e eles fizeram o controle do planeta dessa forma. Está errado, professor? Erradíssimo, e não é nada bonito e não é nada sadio para o mercado internacional. E isso tem que acabar. Isso só vai acabar quando todos os países ditarem moratória para tudo. Falando, ninguém paga mais nada. Acabou. Aí o que acontece? Se o país dá uma moratória,
ele vai ser um exemplo para as pessoas internas. A hora que isso acontecer, dos países não conseguirem pagar, porque já não estão conseguindo, eles vão ser exemplos para as pessoas do próprio país. Quando isso se tornar um exemplo para as pessoas do próprio país, por que você acha que estimularam todo mundo a pegar muito empréstimo? Empréstimos, pega empréstimo, é bom, pega empréstimo, vamos movimentar a economia, empréstimo. Quando isso acontecer e as pessoas não pagarem mais os empréstimos, a pessoa que depositou o dinheiro no banco não vai receber, porque para aquele que foi emprestado dinheiro não recebeu. Ou a pessoa que estava lá que emprestou o dinheiro, que era o banco interno, também vai quebrar. Então vai quebrar os bancos de dentro do país, que ao quebrar banco de dentro do país, as empresas não têm mais como fazer capital de giro, não tem como fazer circulação monetária, quebra o país. Quebra o país, quebra um país, quebra outro país, quebra outro país, quebra outro. Vai ser efeito cascata. Efeito cascata. Por que você acha que agora, nesse problema que deu lá no Beirute, foi um monte de governo querer ajudar ali? Porque se quebra o país, quebra internamente, quebrando internamente, efeito cascata começa. E tá vendo? Agora tenta imaginar umas bombinhas dessa. Uma bombinha só, hein? Tenta imaginar umas bombinhas de hidrogênio sendo solta em alguns lugares do planeta. Pum aqui, pum ali, pum lá, pum, 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 pum. Meia dúzia, 10, 20. Destruindo alguns negócios lá. O que acontece? Todos quebram, colapso geral. E aí, para onde vai? O que eu vou fazer, deixar de fazer? Vocês estão entendendo como é que está a situação? O que pode acontecer ou não? Vocês estão entendendo a periculosidade da coisa? Pois é. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona e é exatamente esse que é o caminho que nós estamos entrando. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.